Graça e paz, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora começar 2025, né, adorando ao Senhor. Como sempre, né, desafio para crente não é pouco, é muita coisa, mas em nome de Jesus que Deus venha nos ajudar nessa noite, que seja maravilhoso. Quero desejar para você, para sua casa, para sua família, né, tá arrumando a luz aqui, e agora sim, um 2025 cheio de confiança no Senhor, um 2025 cheio de adoração, porque onde não há adoração não tem milagre, né? Mais confiança no Senhor e menos nos homens, né? Porque às vezes a gente desvia aquilo que o Senhor falou conosco, né? Para acreditar naquilo que o homem, né, está prometendo pra gente, né? Então, em nome de Jesus, entra aí, dá seu boa noite, seu glória. Fê, Deus abençoe você, meu amor, em nome de Jesus. Tô orando, vai ter vitória, em nome de Jesus eu creio, né? E corri, tá uns minutinhos atrasada, né? E aí a gente tá aqui pra falar do amor de Deus, amém? Hoje é uma data muito especial para mim, né? Dia 27 de janeiro de 2025. Hoje completa 8 anos que Deus fez um maior milagre na minha vida, que foi tirar eu do aluguel. Foi milagre mesmo, foi extremamente milagre, um tempo difícil. Quero engrandecer a Deus, né? Nessa noite por isso, né? Porque às vezes a gente sofre tanto, a gente luta tanto, é tanta luta. É tanta coisa que a gente passa e Deus sempre tem uma saída para nós. Então, em nome de Jesus, que Jesus te pegue hoje aí na tua casa. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o Rogério, a família dele, a mamãe, o papai, todos os filhos, a esposa, né, a Thalita. Sejam todos abençoados, os irmãos, que Deus possa alcançar, né, vocês cheios de amor e paz e muita saúde em 2025, amém? E é isso, estamos aqui, vamos recomeçar em nome de Jesus, porque Deus é bom, Ele é fiel, amém? Eu coloquei esse louvor, vou até voltar ele aqui, porque eu tava pensando sobre várias coisas, né? Eu tava pensando e eu falei, meu Deus do céu, tem tanta coisa, eu me preparei tanto, eu estava pensando tanto sobre que palavra ministrar, a primeira ministração de 2025, eu estava pensando, boa noite Ana, seja bem-vinda, um beijo no teu coração, e aí eu estava pensando sobre todas as coisas, né, e chegou no final da tarde, o Espírito Santo soprou no meu ouvido a palavra, que eu acho que tem tudo a ver. Primeira coisa que eu quero que a gente pega nessa noite, a primeira chave para a gente virar, né, porque a gente está começando o ano letivo de ministrações, é sobre a confiança. O quanto a gente deve confiar em Deus. Porque muitas das vezes a gente fala que confia e nós não confiamos em Deus. Então, a gente deve confiar em Deus, a gente deve dizer para Deus, Senhor, tá difícil, tá doendo. Senhor, eu olho para um lado, olho para o outro e parece que eu não tenho saída, parece que o Senhor não está me ouvindo, mas em nome de Jesus, a primeira coisa, a primeira chave que nós devemos hoje pedir para Deus nos ajudar é sobre a nossa confiança em Deus. Confiar independente da circunstância, confiar independente da dor. Ah, missionária, mas eu tô tão cansada de esperar, eu tô tão cansado de tanta coisa, né? A paz com Elias, Deus abençoe, Renato. Ai, eu tô tão cansado de tanta coisa que vem acontecendo ao decorrer da minha vida, desse ano, né? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem um plano no meio da tempestade, da dor, e Ele não falha. E eu quero afirmar para você, em nome de Jesus, que Deus, Ele não está surdo. E às vezes a nossa necessidade é tão grande, o nosso problema é tão tremendo, que nós oramos, né? A paz para a Dulce também. Que nós oramos, pedimos, né?
para Deus e parece que aquilo não chega, parece que aquilo tá demorando demais a concluir, né? E a gente fica desesperado, nosso coração fica ansioso. Olhamos para a direita e para a esquerda e dizemos para o Senhor: Senhor, o que há? Algo mal em mim, né? Porque essas coisas não acontecem, porque a minha oração não foi ainda respondida, né? 2025 a gente vai trabalhar algumas questões, né? Algumas partes da Bíblia que eu ainda não ministrei. Eu estou me preparando muito para isso. E eu até achei engraçado que ontem meu pastor pregou sobre José, e todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela história de José, né, pela história de Daniel, mas esse ano a gente vai sair um pouco, né, do livro de Gênesis, vamos entrar um pouco no livro de Efésios, do Apocalipse, Mateus, Marcos, né. A gente precisa trabalhar na nossa vida cristã. Não é sobre nós, é sobre o que nós carregamos. É sobre aquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas são maravilhosas no operacional, fazem coisas tremendas, são pessoas que planejam, mas se não for, aleluia, a unção que você carrega, não vai adiantar. Sobre a história de José, eu fico olhando tanta humilhação, a separação, tantas coisas, mas quando Deus resolveu, aleluia, levantar José como governador do Egito, ele carregava com ele uma confiança, aleluia, da glória. Ele carregava com ele uma confiança, ele carregava com ele algo extraordinário. Ele carregava com ele uma força, né, para recusar o pecado a respeito da mulher de Potifar. E uma das palavras também que veio na minha mente é: porque nós temos sempre que estar esperando em Deus. 2024 foi um ano abençoado, sim. Foram várias batalhas, várias coisas, mas quantos livramentos Deus não deu. Quantos livramentos Deus não deu para minha família, para a sua família, quantos livramentos Deus não deu para, aleluia, para a gente mesmo. E muitas das vezes nós temos que pegar o evangelho no original, nós temos que entender que a palavra de Deus é o que está escrito e nós temos que depender dela. E muitas das vezes nós não dependemos da palavra, muitas das vezes nós dependemos, aleluia, do espírito de qualquer outra pessoa, do amigo, do pai, do esposo, né? Não, nós temos que depender da palavra de Deus. Nós temos que entender para que nós estamos aqui. Eu creio que você não entrou aqui para olhar missionária, porque eu tô com saudade, porque, né, um mês, não deu nem um mês sem ministrar. Mas eu quero dizer algo em nome de Jesus. Deus, ele não tá surdo. Esse ano as coisas vão mudar de lugar. Esse ano Deus vai mudar territórios. Esse ano Deus, ele vai fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. E nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos lutar em nome de Jesus, aleluia, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que é propósito de Deus. Procure entender que quando você encaixa a sua vida no propósito de Deus, não significa que aquilo vai se tornar mais fácil. Significa que haverá um escudo, quem sabe um anjo, para te guiar durante todo o momento que você estiver dentro do propósito de Deus. Mas não será fácil. Grandes batalhas, grandes perseguições você vai ter que passar. Dificuldades. E muitas de nós não sabemos passar dificuldades. As dificuldades vêm nos afligir, elas vêm nos perseguir. As dificuldades, elas vêm fazer ali sim, alguma coisa, trazer pra gente, né? Alguma coisa que a gente não estava esperando, que tenta paralisar a nossa fé, tenta paralisar os nossos sonhos. Nós devemos, aleluia, em nome de Jesus, confiar em Deus. E devemos entender que Deus, ele não está surdo. Quando nós entrarmos agora na palavra de Deus, você tem que entender que você não está aqui ou no meu canal, você que ainda não se inscreveu lá, corre lá, Esperança de Crescer SP, se inscreve no meu canal. Deus, ele não está surdo, Deus, ele não esqueceu, e a gente tem que trabalhar muito isso dentro da nossa história, dentro do tempo que nós estamos vivendo, buscando a Deus, criando uma esperança. Cria uma esperança em Deus de uma forma que vai fortalecer todos os dias a sua fé.
Se você criar esperança no evangelho fajuto, se você criar esperança no evangelho que te promete 1000 coisas, mas não te faz renunciar a nada, te promete coisas materiais, mas não te faz, aleluia, ser uma pessoa disciplinada em orar, em buscar. Quem sabe você já colocou Deus até em 5º lugar, não foi nem em 2º. Mas você está querendo que Deus faz alguma coisa na sua vida e na sua história. Precisamos entender sobre quem somos nós, dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus, amém? Vamos orar? Você pode continuar fazendo o seu pedido de oração. A gente vai ter aqui, né, um anúncio toda semana sobre o pedido de oração, onde eu só vou atualizando. Então, precisa de oração? Deixa lá, vai ficar fixado aí no Ministério Reunido Seu Propósito. E eu tô sempre atenta no canal, a Fernanda também, aqui no grupo, ou Elias. Alguém vai me avisar que tem algum pedido lá e a gente vai estar. Mas eu sou bem atenta. Se você deixar aqui, eu vou estar passando pro caderno, tá bom? Vamos orar? Vamos saber o que Deus tem para nós nessa noite? Eu tô curiosa para saber o que é que Deus tem para nós, amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Santo Deus, fiel e poderoso. Senhor, primeiro meu coração enche de gratidão, de temor, porque deste para mim o ministério, para mim já há quase 10 anos, né, administrar online, e fora as outras coisas, as dificuldades estão imensas, travadas, mas Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio que Tu é Deus e o Senhor não está surdo. Eu creio que Tu farás além do que eu estou pedindo e pensando. Pai, eu consagro ainda mais esse ano toda a ministração, todo o grupo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa me guiar, Senhor, dar sabedoria, para que toda semana a gente possa falar do Teu amor e da Tua misericórdia. Pai, me fortalece, nunca deixe eu desistir daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Senhor, me perdoe por qualquer falha minha, mas Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma Teu lugar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, enche. Toma o Teu lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que é para honra e glória do Teu nome. Amém? Você pode dar um amém, glória a Deus, amém? E o mais importante de tudo, de todas as coisas do Evangelho que eu tenho aprendido nesses anos todos, que a gente nunca tem que ministrar para impactar. A gente tem que ministrar para que vidas sejam libertas, para que Deus reconstrua vidas, para que a esperança seja gerada no coração de centenas, de milhares de pessoas, e que para a gente possa compartilhar, né, esse ministério para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? Efésios 6, hoje eu vou ministrar uma parte que eu não acho que nunca ministrei, né? Tá escrito assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós não provoqueis a iras aos vossos filhos, mas criar-nos na doutrina e na demonstração do Senhor. Vós servos, obedeceis vossos senhores segundo a carne, mas com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com Cristo. Presta bem atenção. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo o coração e a vontade de Deus, servindo de bondade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo ou seja livre. Vós, senhores, com letra minúscula, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor dele, vosso está no céu, e que para que com ele não há acepção de pessoas. Amém?
Glória a Deus, Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo deixa para nós esses conselhos, né? E uma das coisas, né, que Deus fala é que para a gente ser obediente ao Senhor. E algumas experiências que eu tive agora para o final do ano, algumas experiências até pessoais, diz para mim sobre a obediência ao Senhor, independente daquilo que nós estamos construindo, que está dando certo e que está dando errado, né? E Deus, apóstolo Paulo chama a nossa atenção e sobre a obediência mesmo à palavra do Senhor. E às vezes a gente pode estar vivendo num contexto onde está tudo ao contrário daquilo que Deus quer. E aí Deus colocou você naquela situação para que você consiga administrar suas emoções e para que você consiga viver o propósito de Deus dentro daquele lugar. Então você precisa estar muito maduro espiritualmente para você entender todo o contexto e obedecer. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro sobre a obediência a Deus, ao Senhor, né, com letra maiúscula. Também traz para nós a questão familiar, que é honrar o teu pai e a tua mãe, que é um mandamento da promessa. E às vezes você tem pai, tem mãe e não consegue honrar, não consegue ficar calado, porque quem diz que os nossos pais, nossos avós sempre vão fazer alguma coisa, principalmente quando estão mais velhos, né? O quanto a gente tem que ter paciência, ou mais novo. Às vezes a gente não consegue honrar o pai e a mãe numa direção e alguma coisa, não tem um pouco mais de compreensão porque perdeu ali o diálogo, perdeu ali aquele afeto materno, paterno. Nós temos que entender que a Bíblia traz para nós, aleluia, um ensinamento a qual o que nós devemos fazer para ir bem, para que nós possamos construir uma vida espiritual saudável e para que a gente entende que nós não viemos para cá como batata, para simplesmente brotar, nascer e um dia voltar para casa, né? E o que nós devemos entender é que Deus diz para nós também sobre a criação dos filhos, criar na doutrina do Senhor, né? E a Bíblia também nos diz, obedecei o vosso Senhor da carne, que é os nossos líderes, nosso pastor, ao temor e temor, sinceridade do nosso coração a Cristo. Porque às vezes nós estamos dentro de uma comunidade, mas nós temos que obedecer a Cristo. Nós temos que obedecer muito a nossa liderança. Eu canso de dizer, quem não obedece a liderança, né? Tá desviado, porque se Deus colocou lá, de alguma forma, a gente, de todas as formas, a gente tem que obedecer. A liderança, como diz meu pastor ontem, correta, a liderança que está debaixo da direção de Deus. E muitas vezes nós temos que conviver com pessoas que não estão debaixo da direção de Deus, que não estão debaixo, aleluia, da autoridade de Deus. E nós vamos incomodar, porque queremos fazer o melhor para Deus, porque queremos trazer a obediência a Deus com temor e tremor, queremos entregar o melhor para Deus, e muitas das vezes somos poldados, muitas das vezes somos pausados diante dessa circunstância, mas nós temos que buscar, aleluia, em Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele não está surdo. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a labraçuia, na caçuia, na bracas, buscar essa direção de Deus, Deus começa a transmitir para nós qual é a direção, porque a Bíblia também deixa claro para nós o tempo determinado de todas as coisas, e há o tempo de calar e há o tempo de falar. Talvez se eu falar na hora errada, não vai dar o resultado. Talvez se eu entender que eu tenho que me retirar e falar na hora certa, vai dar certo. Davi teve que fugir, ficar dentro da caverna um tempo, até que ele pudesse passar pelo processo para que Deus pudesse trazer ele evidência, para que ele pudesse cumprir o grande propósito de Deus e sim, ser exaltado por Deus, porque é Bíblia, né? E a Bíblia a gente não pode rasgar. E então, presta bem atenção, vós servos obedecei ao vosso Senhor e segundo a carne, né? Com temor e temor na sinceridade do vosso coração com Cristo. Porque se eu estiver dentro da casa de Deus, se eu estiver com a mão no arado, ou se eu estiver fazendo alguma coisa que tem alguma coisa que abomina ao Senhor, que tem alguma coisa que a gente está vendo que está errado e não pode falar,
Quem disse para você que omissão também não é pecado? Né? Davi, profeta Eli, que hoje eu não quero falar, que eu vou falar dele em breve, ele pagou muito caro pela omissão, ele pagou muito caro, né? A vida dos filhos, a sua própria vida, né? Davi teve Absalão perseguindo ele pela omissão, pela falta de correção e um monte de coisas, né? Então a gente tem que entender que a gente serve a Deus não é para aparecer, não é para ter um holofote, não é que é para as pessoas venham conhecer a gente, né? Muitas pessoas falam, mas você poderia fazer isso, aquilo. Não tem temor de Deus, não tem direção de Deus, então nós vamos passar pelo vale da sombra da morte e vamos, aleluia, em nome de Jesus, fazer o que tiver que fazer. Mas nós não vamos sair daquilo que é a direção de Deus, né? E a Bíblia diz, olha, não servir na vista, né, como para agradar os homens. Quantos, gente? Tem hora que dá até síndrome do pânico, de ver que dezenas e dezenas de pessoas estão servindo para agradar o homem, para agradar a liderança, para puxar o saco, e não tem temor nenhum. Sabe, temor mesmo e tremor mesmo. Você vê que a pessoa não tem temor nenhum. Então, assim, em nome de Jesus, né? Que Deus possa nos orientar, continuar nos orientando nessa noite, porque é o que está escrito, né? Servir para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazemos o coração e a vontade de Deus. E quem disse que você fazer a vontade de Deus, você vai estar agradando todo mundo? Você não vai agradar, às vezes você não vai agradar nem aqueles que dizem estar em Israel, porque muitos dizem que está em Israel, mas não chegaram nem perto de se converter a Cristo. Estão no operacional, estão servindo a Deus no operacional, estão servindo de aparência, estão servindo para mostrar para o outro que ele pode, que ele consegue fazer. Estão servindo a Cristo como uma empresa que puxa saco do chefe para ter benefícios dentro do lar. E perdeu a primeira essência, mas a palavra de Deus, aleluia, em nome de Jesus, ela nos corrige. É sobre temor e tremor, e não tem massagem, e não tem mimimi, e não tem história. E Deus não tem coitadinho, não tem essa história. Então a primeira coisa, aleluia, que nós temos que fazer é confiar em Deus e ficar em silêncio. Muitas das vezes o que Deus quer é que a gente passe por essa luta, por essa batalha, por essa circunstância em silêncio. Deus quer que a gente venha adorar Ele de uma maneira que a gente entenda. Para de achar que o evangelho é mágica. Para de achar que o evangelho não tem responsabilidade nenhuma com você, com as suas atitudes. Você tem que olhar para a palavra que está escrito, né? A Bíblia deixa bem claro, não é para agradar o homem. Parece que para fazer a vontade de Deus você tem que ficar com a mordaça. Você não pode ser você. Você tem que entrar num clima, você tem que entrar num geralzão de Deus. Não. As coisas precisam ser como elas são, como está escrito. Servindo a Deus na sua vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. O que você veio fazer nesse mundo? Qual é a diferença que você está criando na sua casa, na sua família, na tua história? Ou será que você está assim, eu tô apreensivo? Não que a gente, né, já passei por uma experiência muito delicada, mas bastante delicada, né, com uma liderança. A gente teme, lógico que a gente fica apreensivo, porque não sabemos como fazer, como direcionar, mas nós temos que buscar em oração para que Deus traga para nós, fugir da aparência, né? Quem está mais perto de mim sabe que eu não faço questão de ser religiosa em nenhum momento, mas às vezes eu deparo com tanta gente religiosa, mas fora da casa de Israel, fora do propósito que Deus tem. Então às vezes a gente tem que aquietar o nosso coração e buscar em Deus uma resposta. E a resposta que Deus está dando para nós é que a gente faça a vontade de Deus, servindo a Deus de vontade, de boa vontade com o Senhor, né? E não com os homens. Tem que ter um diferencial, aleluia, da glória na sua vida e na tua história, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre.
Ai, missionária, mas o homem mau. Ai, a pessoa parece que se dá tão bem fazendo tudo mal. A pessoa tem alianças fortes, né? Pra fazer tal coisa. Parece que as pessoas... A Bíblia diz, que é o nosso último versículo de hoje, que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas a gente vê gente dentro da igreja fazendo acepção de pessoas. A gente vê gente dentro da igreja falando coisas que não provém do Senhor. E se você não estiver preparado, você vai desviar. Se você não estiver preparado, você vai sair da casa do Senhor. Você vai perder a sua salvação por causa do outro. E na verdade, o teu particular, a tua vida, não diz respeito ao outro. Aleluia, dá glória. Respeita a Deus. Então, como servir? Como entender que Deus ele não está surdo? Buscar essa confiança firme, essa confiança no Senhor e dizer, Senhor, olha, eu estou entregando para Ti, o que será que pode ou não ser feito diante dessa circunstância? Eu preciso entender. Sobre receber do Senhor tudo aquilo que fizer porque a misericórdia do Senhor. Eu falo que todos esses anos a misericórdia do Senhor é sobre a minha vida. Porque mesmo dentro da fornalha, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma questão. E olha que a rejeição, a perseguição, isso daí já virou fichinha. Isso aí tem muita coisa. Ixi, Jesus, misericórdia. Parece que a gente até acostuma viver isso, né? E está escrito: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, está escrito na palavra. O que nós temos que buscar e o que nós temos que entender, que Deus ele não está surdo. O que nós temos que entender sobre o propósito de Deus que Ele tem na nossa vida, na nossa história, isso não tem nada a ver com a igreja, isso não tem nada a ver com que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Peça ao Senhor uma direção, peça do Senhor uma sabedoria, peça ao Senhor algo para que Deus ele possa trabalhar na sua vida, na tua história. Peça ao Senhor que Ele dê uma direção. Confia que Deus ele não está surdo. Confia que Deus ele está na direção de todas as questões. Mas que Deus, você precisa fazer a sua parte. A sua parte é recusar. A sua parte é entender que o teu compromisso não são com essas pessoas, o seu compromisso é com Deus. Será que Deus ele não precisa de você para que você cumpra um grande propósito aonde você está? O ano começou e Deus está para você aonde? Segundo, terceiro, quarto lugar, aonde você está? Você precisa entender sobre todas as coisas. Não dá para começar o ano da mesma forma que você acabou o ano passado. Entenda uma coisa, hoje você pode estar sofrendo. Você pode estar gemendo dor aí na tua casa. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas se a sua confiança, aleluia, se a sua confiança estiver em Deus, algo Deus vai fazer ao teu favor. Seja uma pessoa espiritual. Seja uma pessoa que obedece ao Senhor com tremor e temor, né? Se todo mundo fizer errado, você não vai fazer. Você vai entender sobre a direção, você vai entender sobre aquilo que Deus tem com você. Não é eu ser religioso, não é eu achar que eu sou melhor do que as outras pessoas. Para algumas pessoas dá a impressão que Deus é evangélico, não é, Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. A gente tem que parar de chorar por pouca coisa. A gente tem que parar de ficar com a vida paralisada porque alguém ofendeu a gente, porque tá mal, porque as coisas não estão funcionando muito bem como a gente deseja. Porque ainda a luta tá grande, porque eu tô ficando velho, parece que a coisa não vai acontecer. A gente tem que parar, a gente tem que refletir, olhar para a palavra de Deus e falar, meu Deus, o apóstolo Paulo deixa isso aqui para nós.
Então eu vou obedecer a Deus. Eu vou criar meus filhos dentro da doutrina do Senhor, aconselhando, dando para eles. Eu vou ser uma pessoa serva dentro da minha família, dentro do meu trabalho, na minha igreja. Eu vou olhar para as questões. Eu vou deixar que Deus trabalhe ao meu favor. E a vida, né, íntima com Deus traz para nós, aleluia, uma certeza de que Deus, ele não perdeu o controle de nada. E a Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido de Deus. E muitas das vezes a gente está tão na carne, muitas pessoas estão na carne, que começa a administrar as coisas de uma maneira errada e tocar em vaso que não é para tocar. E a consequência vem, porque a palavra de Deus diz que o Deus que está no céu, está escrito aqui, ó, não é eu que estou não, versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo ou seja livre, ou seja uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, ou seja ele que é servo. Então nós precisamos entender o que nós queremos para a nossa vida. Jamais você vai achar aqui no meu canal ou dentro do ministério um evangelho balela. Você tem que crescer. Você tem que crescer espiritualmente, você tem que crescer emocionalmente, você tem que trazer, aleluia, em nome de Jesus, a existência, as coisas, aleluia, que não existe através da oração, do jejum, da busca. Ai, missionária, mas eu estou me afogando, a coisa está... Não, eu vou continuar. Afinal de contas, eu verdadeiramente tenho o meu coração em Deus, a minha confiança em Deus e sei que Ele não está surdo. Sei que a porta que Ele abriu, ninguém vai fechar, que aquilo que Ele tem para minha vida, para minha história, vai se cumprir e de que eu não venha desistir daquilo que o Senhor Ele tem para mim e de que eu, aleluia, em nome de Jesus, preciso simplesmente continuar adorando ao Senhor, continuar tendo compromisso com Ele, porque uma hora esse mar ele vai se abrir, essa porta vai se abrir, o grande propósito, aleluia, da vida dele vai se cumprir na minha vida e na minha história, e eu vou entender o porquê de tudo que eu venho passando, tanta dificuldade. Quem disse para você que vai ser fácil? Quem disse para você, aleluia, em nome de Jesus, que não vai ter dia triste, que você não vai chorar, só porque você crê em Deus, aleluia, só porque que a sua confiança está em Deus? Quem disse que você não vai passar humilhação? Quantas vezes em 2024 eu disse, para a gente viver a honra, a gente vai ter que viver a desonra, e para viver a desonra, você vai precisar muitas das vezes fechar a boca dando certo, você vai precisar ficar calado enquanto seu coração está espedaçado, cheio de dor, vivendo tamanha injustiça, você vai precisar calar lá, da glória, porque a tua confiança ela tem que ficar, ela tem que permanecer em Deus. Você precisa olhar para a circunstância e dizer, eita, Deus vai resolver essa parada vai ser diferente, até porque esse fardo, essa guerra ela não é minha. Quando eu olho, quando eu começo a abrir aqui a sua navrahas, quando eu começo a olhar, quando eu começo a entender, gente, pelo amor de Deus, quando eu entendo sobre a guerra, eu tô aprendendo agora alguma parte do livro de Samuel, e sobre a guerra dos filisteus, e as coisas estão bem difíceis, e às vezes a gente esquece de pegar isso aqui, que é a palavra de Deus, como direção para a nossa vida. A gente esquece que dentro da nossa casa, para a gente tomar uma decisão, é pelo Espírito Santo, se você quiser vencer. Se você quiser tomar uma decisão, aleluia, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da igreja, você tem que ser pelo Espírito. Porque o inimigo, ele também trabalha dentro da igreja para destruir. Ele também trabalha dentro da igreja. E se você não tiver pautado, não tiver sendo um cristão, uma cristã madura, pautada no evangelho, você vai voltar para trás, você vai desistir, você não vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque você vai ter medo, você vai se sentir constrangido, e além de tudo, como é mais fácil encontrar pessoas com coisas banais, vivendo um evangelho totalmente chulo, um evangelho de miminice, um evangelho legalzinho. Ai, ele é legalzinho, kkkk, do que
uma pessoa que vive o evangelho como ele é. E viver o evangelho como ele é não significa que a gente, que é chato, não, significa que você tem que ter temor e temor. Você tem que obedecer. A Bíblia diz pra gente não agradar os homens, pra gente agradar a Deus. Eu espero que hoje seja algo que Deus tenha trabalhado bem dentro do teu coração, da tua vida, da tua história. E que você entenda que não adianta ir à igreja. Não adianta eu colocar lá, tem gente que fica lá no TikTok, ouvindo aquelas palavras de 1 minuto, 2 minutos, mas não tem temor nenhum. Não adora, não faz a sua parte, parece que Deus tem que fazer a parte dele sozinha. Não, em nome de Jesus. Você precisa se levantar esse ano precisa ser diferente. As coisas de Deus precisam permanecer na sua vida de uma forma correta. Para de se iludir, para de querer um evangelho que agrada a homens. Você tem que agradar a Deus. Vai tomar chicotada, as pessoas vão falar, deixa falar, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Deixa falar, né? Algum tempo Deus falou comigo, né? Deus vem falando comigo, falando para mim fazer um negócio e eu falei assim, Deus, tá bom, qualquer hora eu jogo fora. E aí eu joguei fora, gente, é incrível, eu obedeci a Deus, mas aconteceu um negócio de quebrar o teu dente no dia que você obedeceu a Deus, o que eu vou fazer? Então agora nós vamos lutar para poder resolver a situação, para que Deus possa, em nome de Jesus, né, fazer algo ao meu favor, né? Enquanto você luta para obedecer a Deus, o inimigo luta para parar você, o inimigo luta para que você não venha cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus. Então que o Espírito Santo, aleluia, entre aí agora, aleluia, na tua casa, e que você entenda sobre todas as coisas, e que quando você tiver com o teu coração doendo, na sua maior dificuldade, que você possa entender sobre aquilo que Deus tem para sua vida e para tua história. Então, em nome de Jesus, que você confie nele e que você verdadeiramente entende que Deus ele não está surdo. Então, diante desse conflito, você precisa, aleluia, em nome de Jesus, se voltar para ele. Mas se voltar com mais força, ser uma pessoa que tem mais propósito, ser uma pessoa voltada para a oração, ser uma pessoa que não pode passar um dia sem se conectar com Deus, orar a Deus, sem dizer para ele, Senhor, somos tão dependentes de ti. Dá glória a Deus, verdadeiramente creia. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. É uma exortação de amor, de temor, para a gente não fazer diferença entre as pessoas. Quero agradecer mais uma vez todos aqueles que ajudaram na ação social de 2024. Foi tremendamente abençoado, foi uma coisa tremenda, né? Glória a Deus por isso, quase morri, né? Tanto trabalhar, sem comer, aquela coisa toda, mas deu tudo certo, glória a Deus, né? Que Deus possa recompensar todos vocês em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, tua história. Não perca, quarta-feira a gente vai falar sobre a Arca da Aliança, sobre o povo filisteu, sobre a guerra contra o povo de Israel. A gente precisa entender mais profundamente o que aconteceu naquele tempo, como aconteceu, ter referências de guerra sobre a nossa vida, a nossa história, e entender que não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre... Não. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a tua história, a tua semana. Quero pedir para você que não se inscreveu no teu canal, se inscreve lá. Estamos começando o ano, então faça a sua oferta. A coisa tá bem difícil, mas nós vamos continuar batalhando. Mas eu creio que esse ano vai ser diferente. Tenho orado, tenho jejuado, tenho pedido a Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre as portas do céu, porque é necessário para que eu possa trabalhar mais, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Quarta-feira, estamos diretão lá do meu canal, às 21 horas, para falar do amor de Deus, amém? E recadinho, pedido de oração, você pode deixar no meu WhatsApp, ou pode deixar no ministério, ou em algum canal, Esperança de Crescer SP, que eu vou estar pegando lá até no direct. Eu tô sempre olhando todos os dias, tá bom? Vamos orar?
Vamos orar para agradecer a Deus, porque nós não merecemos, mas Ele derramou a graça e a misericórdia dele nessa noite, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, dependendo de Ti. Ah, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, o Senhor não está surdo, o Senhor sabe tudo aquilo que eu tenho colocado, aleluia, nas Tuas mãos, o Senhor sabe sobre todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos cobre com o Teu sangue. Senhor, visita todos aqueles que estão ao vivo agora e aqueles que vão assistir posteriormente lá no canal. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos cobre com o Teu sangue. Senhor, nos livra de todo mal. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Coloca, abre aqui, suia na balada, e alabecabe, alababá, suia na bacás. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca as Tuas mãos. Senhor, eu dependo do Teu amor e da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre as portas do céu. Livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, que a paz, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Deus abençoe vocês, abençoe tua história, tua família. Obrigado pelo teu carinho, amém. Obrigado por a gente estar aqui juntinho, em nome de Jesus. Semana que vem, se Jesus não voltar, a gente vai estar aqui para falar do amor de Cristo, amém? Descubra esse ano o que é que Deus tem como missão para a tua vida, como propósito para a tua vida. Tu não pode começar o ano e acabar o ano comendo, bebendo e dormindo sem saber o grande propósito, né, que Deus tem para sua vida, que Deus tem para tua história, tá bom? Ó, beijo no teu coração e até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?